Seja muito bem-vindo a esta atividade de Clareiras. E nós estamos certos de que é acertada a sua opção em estar neste espaço. Dado que Clareiras tem muito apreço por sua inteligência, procura oferecer conteúdos saudáveis, refletidos, educativos e cristãos. Como prova disso, ou a prova disso está bem diante de mim. É o maestro Donaldo Guedes. O maestro Donaldo Guedes está honrando Clareiras aqui e contribuindo para que seja assegurado este conteúdo a que nos referimos. Maestro Donaldo Guedes, muito grato por sua presença aqui. Também está conosco, nos ajudando, apoiando, assessorando e ajudando a elucidar e ajudar a elucidar o jornalista Linoel Dias. Linoel Dias é um profissional de larga experiência em vários órgãos da comunicação social e com passagem, inclusive, pela Folha de São Paulo. Muito obrigado, Linoel, por sua presença aqui. É um prazer e mais do que nunca. Prazer ainda é maior ainda porque vamos conhecer muito mais profundamente o maestro Donaldo Guedes, a quem eu tenho o prazer de conhecer há pelo menos 20 anos, ou mais ainda, 25 anos, que estamos próximos, bem próximos. E há 30 anos eu ouço falar do maestro Donaldo. E o Linoel também, me ocorreu dizer que é músico também. Músico, atuou como, inclusive, regente aqui na... Menos. O maestro Donaldo Guedes tem uma lista aqui de dados sobre a sua formação, suas atividades em nível mundial, em nível global. O maestro Donaldo Guedes é formado em regência e piano pelo Seminário do Batista do Norte do Brasil, que se localiza no Recife. Uma famosa casa de ensino teológico no Recife. Lecionou, ministrou aulas lá nesse seminário, e o maestro também lecionou aqui na Faculdade Batista Teológica, lecionou regência e música da Faculdade Batista Teológica. A formação dele é monumental. Estudou, é mestre em artes musicais e música sacra no Southwestern Baptist Theological Seminary, no Texas, né, Estados Unidos. Participou de vários cursos com mestres como Robert Shaw, Donald Nguyen, é isso a pronúncia? Nguyen, Charles Hirt, Bobby Bowers, Robert Burton, David Keyes, e tem trabalhado com ministros de música, atuando em vários espaços de igrejas, de congressos, aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu tenho a impressão de que em 1994 deu aulas durante um semestre na Wake Forest University, na cidade de Wake Forest, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Enfim, excursionou pelos Estados Unidos, e o irmão tem regido corais no mundo inteiro, nos congressos da Aliança Batista Mundial. Ficou muito famoso uma apresentação sob sua regência na Inglaterra, em Londres, Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, Chile. E atualmente é também diretor artístico da instituição Contraponto, Associação Cultural e Educativa, projeto social de musicalização infantil, conduzido por ele desde 2014.
De modo que aí estão alguns dados que comprovam aquilo que dissemos sobre o que temos hoje aqui para ouvir, ver e viver e experienciar. Nós gostaríamos de começar, Lenuel, vamos dizer, solicitando ao maestro que fale alguma coisa a mais, além dessa que colocamos, principalmente com relação à sua experiência mais profunda, da sua tomada de decisão, que, assim como caminho da existência de vida e também profissional. Sempre nós temos uma pessoa que marcou, que acaba sendo referencial, que determina e puxa a gente, leva a gente para algum espaço-tempo especial. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Estou muito honrado com essa oportunidade que eu estou tendo agora da gente conversar um pouco. E faltou uma coisa aí essas coisas aí que você leu a meu respeito, é que, acima de tudo, eu sou um servo do Senhor. E tenho dedicado toda a minha vida, desde a minha infância, a esse trabalho de musicalização na igreja. Então, isso para mim é o mais importante. Eu comecei a minha caminhada musical com 6 anos de idade. O meu pai era pastor. Faleceu ano passado, no dia 16 de setembro. E certamente foi a pessoa que mais influenciou a minha vida. Eu sempre tive um excelente relacionamento com ele, sempre o admirei muito e procurei colocar em todos os aspectos da minha vida os seus ensinamentos. E com 6 anos de idade ele me comprou um acordeon de 24 baixos. Acordeon pequenininho, ele viajou para fazer uma conferência e voltou com esse acordeon na bolsa. Ele disse, você vai aprender esse negócio aí. Eu não sabia nem o que era, mas comecei a mexer. Tinha uma senhora lá na cidade de Jiquié, na Bahia, onde ele era pastor, que sabia um pouco de acordeon, e eu comecei a ter aulas com essa senhora chamada Dalva Couto, nunca esqueci. E comecei a sentir que eu gostava daquilo ali. Naquela época eu olhava o acordeon como um brinquedo, porque sempre que meu pai viajava para conferência, ele me trazia um brinquedo. Para mim aquilo era mais um brinquedo. E aí eu fui começando a tocar, foi quando meu pai se mudou para ser pastor da Igreja Batista do Farol em Maceió, Alagoas. E quando a gente chegou em Maceió, ele comprou também um piano para que a minha irmã mais velha tocasse. Então eu tocaria o acordeon, a minha irmã tocaria o piano. E a minha irmã não se encantou muito com o instrumento. Aí eu tomei conta do piano também. E aí os meus pais me botaram para estudar piano também. Então eu andei paralelamente com o piano e acordeon até muito tempo, até talvez 13, 14 anos. Todo esse tempo eu colocava em prática o aprendizado, principalmente do acordeon, que era um instrumento mais leve de transportar. Naquela época meu pai também trocou por um acordeon de 80 baixos. E eu ia com ele praticamente todas as noites a uma congregação. Meu pai era um evangelista nato e adorava a música. Ele dizia que ia colocar em mim o desejo que ele sempre teve de ser músico, mas optou por ser pastor por causa da chamada do Senhor. Então eu ia todas as noites com ele numa congregação. Ele visitava uma rua, por exemplo, lá em Maceió, e conseguia uma família que deixava ele ligar o sistema elétrico, o sistema de som, né? Colocava um disco naquela época de Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, e aí, como não aparecia ninguém, ele dizia, toca você, porque todo mundo vai querer ver ele dizia assim, um pivete, como chamava em Maceió, tocando um instrumento maior que ele. Porque o acordeão de 80 baixos era grandão para mim na época. E eu começava a tocar e juntava gente para ver. Então ele aproveitava e pregava o evangelho. Dessa forma, nós temos pelo menos 4 igrejas que começaram assim. Hoje, grandes igrejas, como a Igreja do Pinheiro, a Igreja da Pitanguinha, do bairro de Pitanguinhas, em Maceió, Igreja do Trapiche da Barra, do Pontal da Barra. E algumas no interior também, o interior mais próximo de Maceió, que eu ia também com ele. Quer dizer, toda noite eu estudava de manhã, fazia as lições à tarde, e à noite saía para evangelizar com meu pai tocando o acordeon. E isso, para mim, é inesquecível.
o fato de eu alinhar o meu talento musical à pregação do evangelho. E, Nilberto, eu faço isso até hoje. Até hoje. Eu tenho 70 anos de idade. Não parece, né? Porque eu pareço novinho. Mas eu tenho dedicado toda a minha vida a pregar o evangelho através da música. Eu não sou muito de falar. Então, falar em público, eu quero dizer. Então, para mim, isso tem sido a meta da minha vida, levar o evangelho através da música. Depois disso, eu fui para Recife para estudar, terminar o colégio, na época o colegial, o científico, né? Fiz os 3 anos científicos em Recife, morando sozinho lá no seminário, num quartinho lá no seminário. E depois disso, fui influenciado, foi a segunda pessoa importante na minha vida, na minha caminhada musical, que foi o Dr. Fred Spann. Era um missionário da Junta de Richmond, que cuidava da música, era o diretor do curso da música do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E o Fred influenciou muito a minha vida, muito, 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 muito. Ele era um homem essencialmente bom. Uma pessoa que não reclamava de nada, não falava mal de ninguém, um tremendo de um músico. Então, quando eu conheci o Fred, eu disse, eu quero reger como aquele cara. Então, eu entrei no seminário para fazer o curso de música, e assim aconteceu. Fiz 5 anos. No final do meu curso, aliás, no início do curso, eu conheci a minha esposa, Selma, casamos em 79, e em 1980 eu fui para os Estados Unidos para trabalhar o mestrado, fazer o meu mestrado, como reconhecimento da Junta de Richmond, dos missionários da região norte dos Estados Unidos, que trabalhavam nos estados próximos a Recife. Eles tinham uma reunião e eles recomendaram à Junta de Richmond que me desse uma bolsa de estudos. E assim a gente ganhou uma bolsa de estudos e eu fui para o Southwestern, fiquei lá quase 6 anos, fazendo mestrado. A minha intenção também era fazer o doutorado e fiz boa parte dos créditos para o doutorado. Mas durante esse tempo, a bolsa era pouco dinheiro, eu vivia com muito sacrifício lá. E lá nasceram minhas 2 filhas, a primeira e a segunda filha nasceram lá. Eu tive problemas financeiros para pagar o nascimento delas nos hospitais, e a coisa ficou muito complicada, até que um dia um meu advisor, o meu conselheiro, disse assim, você não pode fazer mais nenhum crédito do doutorado se você não fizer o alemão. Aí eu caí, porque foi uma dificuldade tremenda para aprender o inglês, eu não sabia nem dizer hi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu digo, agora eu vou ter que morrer aprendendo alemão também, que o curso era muito puxado. Então, eu resolvi fazer as exigências finais do curso, que era escrever a tese, dar o recital e fazer as provas comprehensives, que são provas finais de música que você faz sobre todo o conteúdo que você teve durante o mestrado. E aí entrou a terceira pessoa importante na minha vida, que foi exatamente o Dr. Robert Burton, que foi o meu professor de regência, foi o que orientou os meus recitais, que era um homem muito austero, muito duro, que todo mundo tinha medo dele, mas eu tive um bom relacionamento com ele. E esse homem também influenciou muito minha vida, agora dessa vez mais tecnicamente. Não como ministro, porque ele não era um ministro, era um professor. Mas ele me ensinou praticamente tudo o que eu sei. Não que eu não soubesse nada quando saí do Recife, mas ele apenas acrescentou do ponto que eu estava para mais. E eu procurei ser o melhor aluno que eu podia ser, sob a liderança e o ensinamento do Dr. Burton. E depois disso, terminei o meu curso lá. A minha esposa também estudou a educação religiosa. E daí nós voltamos para Recife. Fiquei lá um ano e meio apenas. Pastor Eli, que era meu amigo de infância, de adolescência, não infância, mas de adolescência, ele era pastor na Igreja da Liberdade na época, e ele me convidou para vir para São Paulo. Eu nunca pensei em morar em São Paulo. Aliás, era o último lugar no mundo que eu imaginava que fosse morar. Mas eu vim para São Paulo e aí me situei na Igreja Batista Liberdade como ministro de música, que foi a primeira igreja que contratou um ministro de música a tempo integral na história, que foi o maestro Almir Rosa. Almir ficou 12 anos lá. 2 anos depois eu cheguei e estou lá há 39 anos e meio, vai fazer 40 anos em março, no dia 3 de março do ano que vem. Então, as 3 pessoas que influenciaram
muito a minha vida foi meu pai, do ponto de vista espiritual, de comportamento, de moral, de amor à igreja, amor ao Senhor. O Dr. Fred Spain, como ministro, me ensinou como ser ministro, como lidar com corista, como lidar com pessoas, e o Dr. Burton, tecnicamente. A técnica, por assim dizer, de regência. E essas 3 pessoas estarão eternamente no meu coração, porque eles foram as pessoas que Deus usou para formar o meu caráter, tanto como pessoa, como músico também. Então, pensando nesse relato, 2 coisas me chamam a atenção. Eu gostaria de um esclarecimento, maestro. É o seguinte: o irmão começou a tocar os hinos junto com o pai, mais ou menos a faixa, eu não guardei a idade. E a segunda coisa qual o gênero de música? Dentro desse relato, a partir de quando o irmão começou, digamos, a ter gosto ou se afinar com algum gênero de música, tipo de música que mais fazia a sua cabeça, fazia vibrar o irmão? Eu aprendi com o Dr. Fred Spain que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Obviamente, eu comecei tocando os hinos do inário para que o meu pai fizesse os que ele chamava de ar livres. Culto ao ar livre. Né? Então, eu comecei a introduzir a minha capacidade musical na enologia. Então, aprendendo os hinos, a história dos hinos, como eles foram compostos, os grandes hinistas, os grandes compositores, desde o século XVI até agora. Né? Então, o meu estudo de enologia foi muito profundo lá no seminário também, onde eu aprendi com o Dr. Fred Spain que todo ritmo vem do Senhor. Todo estilo musical foi criado pelo Senhor. O homem é que desvirtua. O homem é que, por exemplo, qual é a dificuldade do rock? O rock foi um ritmo criado pelo Senhor. Só que o homem desvirtuou esse ritmo e o inimigo das nossas almas, que é o diabo, né, ele fez com que esse ritmo servisse a droga, servisse ao sexo indevido e essas coisas todas. Mas todo ritmo, ele é criado por Deus e ele pode ser usado para louvar ao Senhor. Agora, aliado a isso, existe uma coisa chamada cultura, que infelizmente no nosso país cada vez se perde mais. A cultura nos leva e nos encaminha a fazer uma música de qualidade, uma música que é feita através de estudo, que é a música erudita ou a música sacra contemporânea. E essa música é mais evidenciada nos coros das igrejas. Não só na Igreja Batista, mas as igrejas presbiteriana, metodista, as igrejas black dos Estados Unidos e até a Igreja Católica também. Então, essa música ela é muito mais tocante, muito mais profunda. Só que ela demanda estudo das pessoas que fazem. Demanda também, até do ponto de vista financeiro, porque você tem que comprar esse tipo de material, você tem que compor, é tudo mais difícil. Então, infelizmente, as nossas igrejas têm optado pelo evangelho fácil. E também na área da música. O que a gente tem, por exemplo, contra as bandas, contra os conjuntos, nada, absolutamente nada. É música que Deus inspirou também. Agora, o problema é que hoje as pessoas trabalham com uma dilemática muito triste. Ou isso ou aquilo. E, na minha opinião, é muito mais proveitoso e vai servir muito mais ao aspecto espiritual se a gente tiver a dialética de é isso e também aquilo. Dessa forma, a gente poderia servir todo tipo de pessoas que está na igreja, com todo tipo de cultura e o que é mais importante de tudo é que isso ou aquilo seja feito com qualidade. Nós vamos retomar o irmão levantou uma série de problemáticas aí de cunho especificamente musical, mas também de âmbitos
culturais de gostos, padrões de condutas culturais. Mas a gente vai retomar isso daqui a pouco. Beleza. Eu queria solicitar do irmão o seguinte. A gente ouve... Infelizmente, eu não sou muito versado em teoria estética, a parte da filosofia, que estuda a beleza das artes de um modo geral. Mas, às vezes, eu dou umas lidas por aí e eu me lembro do pronunciamento de um sacerdote católico. Ele fazia uma espécie de correlação entre a beleza, a harmonia que há no universo em termos de ordem, em termos de harmonia. E ele, então, fazia essa comparação em que o cosmo é harmonioso, o cosmo é uma melodia. Isso está no Platão e está em vários outros pensadores ao longo das eras, talvez até antes do Platão. Ou seja, essa questão da ordem universal, e o seguinte, e a música seria uma espécie de mediador, uma espécie de elemento que tem a ver com a ordem, que faz o trânsito entre a ordem do cosmo e a ordem na alma, da alma humana. Né? Muito bem. Mas eu não sei que tipo de música que esse camarada... Talvez, de um modo geral, e isso teria até algo semelhante ao que o irmão disse. Todos os tipos de música, os ritmos, vêm de Deus. Mas eu queria contrapor o seguinte. Isso é válido hoje, assim, de um modo geral, a música dominante hoje, aí, que embalam os vários ambientes da Terra, na Terra. Quer dizer, essa afirmação lá dos clássicos é válido? Deixa eu dizer uma coisa. A música é a mais sublime de todas as artes. Mas de longe. A música tem um poder de cura, física, inclusive. Haja visto o grande espaço que a musicoterapia tem tido no mundo inteiro. Infelizmente, mais nos Estados Unidos, Europa e na Ásia, no Japão. Japão e Coreia são os dois principais países. No Brasil, a gente não leva tão a sério a musicoterapia, que é uma ciência que cura. Realmente cura. Então, a música tem também o poder de transformar pensamentos. Tem o poder também de divulgar e pregar novas filosofias, né? O Martinho Lutero, no século XVI, quando ele resolveu se contrapor à Igreja Católica, as pessoas dizem que o Martinho Lutero criou uma outra religião. Não, ele queria apenas combater o que acontecia na Igreja Católica na época, que era a venda de indulgências, proibindo o povo a conhecer a Bíblia, fazendo as missas sempre em latim, e não no vernáculo do povo. Então, Lutero, ele usou a música para pregar suas teses. Aquelas teses que ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, né? Foi exatamente isso. Ele, para divulgar, ninguém passava e lia. O ser humano é ser humano desde que Deus criou o mundo. Então, ele começou a usar música. E olha só, ele usou as melodias profanas, inclusive. Muitas das melodias profanas, mas com o texto de suas teses. E foi assim que ele divulgou aquilo que ele achava que deveria mudar na igreja. Então, a música tem um poder tremendo. Não se faz nada na televisão ou na questão de comunicação sem a música. A música ajuda as pessoas a fixarem determinados... por exemplo, um produto que alguém quer vender, alguém coloca música para pregar o valor daquele produto, né? Há um tempo atrás tinha um negócio, uma música que fazia isso aí foi usado para uma divulgação de uma determinada marca de cerveja. Então, quando se tocava a música, a pessoa automaticamente lembrava da cerveja. Então, a música tem um poder extraordinário, totalmente fora do comum. Do ponto de vista espiritual, a música é o único exercício espiritual que a gente faz aqui na Terra que nós vamos ter no céu.
No céu não vai ter culto evangelístico mais, não precisa. Não vai ter EBD, também não precisa. Não que eu esteja tirando o valor dessas coisas, mas o fato é que no céu não vai ter. A única exercício espiritual que a gente faz aqui na Terra, que vai fazer no céu, é exatamente a adoração e o louvor. Eu gosto de brincar com alguns pastores mais amigos que lá eles vão estar desempregados, mas eu não. Eu vou ter alguma coisa para fazer lá, porque lá vai ter música. Então, dentro desse aspecto, a gente tem que lembrar que vai muito além daquilo que a gente pensa aqui nos nossos pensamentos terrenos. Então, as harmonias dos astros, do cosmos, tudo isso, eles obedecem um determinado ritmo. A música é feita de som e de silêncio. Então, no funcionar dos cosmos, existe uma harmonia também, né? Então, a música explica tudo isso. A música trata de saúde, a música trata da saúde mental e psicológica, a música trata de física, a música é pura química também, a música trabalha com a biologia, trabalha com todas as ciências, né? Inclusive, isso é um fato, os astronautas nos seus treinamentos, eles têm sessões de música, onde eles ouvem música e até analisam música, para preparar o psicológico de cada um para viver fora da Terra, viver fora desse mundo, nos cosmos lá em cima. Então, eles são treinados também com sessões musicais. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que isso é verdade porque eu conheço um cientista da NASA, o James Spence, que é filho do Fred Spence. Ele trabalha na NASA nos Estados Unidos e certa feita nós conversamos sobre isso. Então, a música é profunda, tem que ser profundamente, estar profundamente dentro da nossa vida. É pena que no Brasil a música é mal usada, a música serve para fins discutíveis e não existe um ensino mais profundo. Tanto que os músicos brasileiros, o sonho de cada um é sair do Brasil e fazer curso fora, quando nós podíamos ter tudo isso aqui. Lenoel, antes de você entrar, me permita, é que o maestro falou em rock e me ocorre o seguinte, quer dizer, Deus é compositor musical e sendo fato que Deus compõe, Deus é compositor musical, Deus é musical também, baseado naquilo que o irmão disse, que todos os ritmos vêm de Deus. E aparentemente, tem até um livro que, se eu não me engano, o título é um livro de um americano, que Deus nos deu o rock. Se eu não me engano, é esse o título. E ele faz uma defesa do rock. Ou seja, Deus compõe que espécie de gênero, que tipo de música. Ele inspira que tipo de música. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos. E essa parte da filosofia. Porque nós sabemos que há gêneros de música e há gêneros de rock, o irmão tocou nessa questão, que realmente expressa uma concepção de mundo, uma visão de mundo, uma filosofia. Isso tanto até a origem, historicamente falando, de certos gêneros, a gênese dele, mas também a ação, ou seja, o conteúdo e a forma dele expressa filosofia, expressa ideologia até política, econômica, sei lá. Expressa campos ou setores da cultura, né? Ou seja, como é que fica Deus numa questão como essa? Ele sendo compositor, ele sendo aquele que inspira a fonte das inspirações musicais de um modo geral. Eu disse no início que Deus criou a música. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele desvirtuou o que Deus fez. Imagina que Deus vivia lá, Deus estava no céu com os anjos, e um anjo, que era um anjo de luz, o inimigo incorporou-se dele
e ele tornou-se o inimigo das nossas almas. Quer dizer, a gente não pode dizer que Deus criou o mal, mas o mal se fez por si mesmo. Então, quando eu digo que Deus criou, por exemplo, o rock, não esse rock que a gente vê hoje. Por exemplo, Elvis Presley era um roqueiro, mas completamente diferente. O rock que o Elvis Presley cantava, e o Elvis Presley cresceu dentro da igreja, cantou em corais da igreja, era um outro tipo de rock. Aí entra o que eu te falei do inimigo. Ele desvirtuou aquilo ali, levando para o mal. Né? Agora, as músicas que a gente pensa, a gente imagina que vieram de Deus, são músicas realmente que inspiram, usando vozes, usando os corais. Tem muita gente que diz que coral é coisa do passado, que não existe mais. Nós, na igreja evangélica, andamos na contramão da história. Porque, mesmo aqui em São Paulo, existe um dia onde tem festival de coros de jovens, que começa às 8 da manhã, termina às 10 da noite, um coro atrás do outro. O teatro fica lotado o dia inteiro e aqueles jovens, na nossa igreja, o jovem cantar em coro é quase uma coisa absurda. O jovem, quer dizer, nós estamos totalmente na contramão da história por falta de cultura, né? Então, toda a música é criada por Deus, desde que, quando executada, leve o pensamento do adorador ao Senhor e não ao mundo lá fora. De vez em quando tem alguém, nós vamos fazer um chachado aqui. Eu escrevi um chachado a alguns compositores, e tudo bem, tá ótimo. Mas desde que, uma vez executado na igreja, leve o pensamento do adorador para o Senhor e não lá para o mundo. Se você quer fazer rock na igreja, tem que elevar o pensamento do adorador a Deus e não para o mundo. Infelizmente, o rock tem sido usado através dos anos, desde a década de 50, 60 para cá. Simplesmente o rock é associado a bebida, a droga, a sexo e essas coisas todas, né? Tinha um grande músico, Albert Fournier. Ele queria sucesso e ele fez um pacto com Satanás. E nesse pacto ele foi tomado por Satanás num programa, pasme, Muppet Show, que era aquele programa de criança. E aí ele transformou, o inimigo pediu que ele tivesse um nome chamado Alice Cooper. E é esse músico que a gente conhece. Não é mais o Fournier, é o Alice Cooper. Porque ele foi tomado por Satanás para fazer esse tipo de música. Mas certamente não foi isso que Deus inspirou. Deus inspirou um outro tipo de postura para apresentar o nome do Senhor e a história bíblica da salvação do homem através da música. Mas o inimigo veio e desvirtuou tudo isso. Agora, uma coisa que eu não abro mão, nunca abri mão. Toda música que a gente fizer na igreja tem que ter qualidade. Se você cantar um samba na igreja, que tenha qualidade e que o pensamento do adorador suba aos céus para estar com o Senhor e não leve o pensamento do adorador para o mundo lá fora. Se você vai cantar uma música de ópera com seu coro, que leve o pensamento do adorador para o Senhor. A função da música nos cultos, na liturgia do culto, é entregar ao povo um veículo ou uma ponte que facilmente o adorador possa chegar até Deus. Se não chegar, pode cantar até uma música sacra lindíssima, se for mal feita, vai ter um efeito contrário. Entendeu? É isso que eu penso. Mas essa é uma questão interessantíssima, né? A música é uma espécie de mediador, de ponte de levar daqui para, claro, vamos dizer, outra dimensão, a dimensão transcendente, espiritual. O problema é que há uma variedade humana impressionante em cada ambiente. E eu me lembro da afirmação de um pastor americano, por sinal, que disse que qualquer música, então, se a pessoa gostar, pode com ela adorar a Deus. E eu penso que isso daí cai num relativismo muito grande, porque aí fica um negócio muito subjetivo. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso.
Então, essa que eu gosto me faz vamos dizer, fazer a conexão com o eterno, com a realidade espiritual. O outro lá já é com outro tipo de música. Algo que me ocorre perguntar o seguinte, mas não tem uma regra que universalize isso, digamos, para sairmos do relativismo, né? Eu acho que o que é importante é a qualidade. Eu não abro mão disso. A qualidade é o mais importante em qualquer tipo de música. E eu vou lhe dizer uma coisa, a música é tão maravilhosa que alguém desse lado de cá vai gostar do lado de cá. E alguém do lado, e as pessoas do lado de cá vão gostar do outro lado. Desde que exista qualidade. Qualidade no texto, qualidade na formação harmônica, qualidade na formação rítmica, qualidade na formação melódica. Esses 3 últimos itens que eu falei são os que formam a música. Harmonia, melodia e ritmo. Se um desses 3 fatores falharem, você já não vai ter a qualidade devida, principalmente para uma música que exalta o nome de Deus. Agora, esse relativismo que você falou, ele é inevitável, porque nós temos, o ser humano, ele é muito diversificado. Nem todo mundo pensa, nem todo mundo não, as pessoas pensam muito diferentes. E gosto musical é uma coisa muito extensa, muito grande, é universal, gosto musical. Isso não significa dizer que alguém que goste de música erudita não vai gostar de outro tipo de música mais leve, menos comprometida com a qualidade, com a história da música, com a cultura musical. Você entendeu? Então, é uma coisa assim, o ser humano é muito diversificado, muito diversificado. Afinal de contas, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo, né? Então, a nossa função como ministro de música, no meu caso, é tentar juntar as pessoas num plano maior, que é o louvor e adoração a Deus. Essa dialética, essa dilemática, ou isso ou aquilo, ela não é salutar. Polarizar nunca é bom. Polarização é sempre a pior escolha que a gente pode fazer. É muito mais fácil e vai agradar a Deus muito mais se a gente tiver uma dialética de isso e também aquilo. Agora, com um diferencial, com qualidade. E não partir para os extremos. A gente tem uma tendência muito difícil de você trabalhar, que é de imitar o mundo, tomar forma do mundo. Algumas igrejas têm sido pintadas todas de preto, aí não vai uma crítica, mas vai um espanto da minha parte. Pinta tudo de preto, luz estroboscópica, piscando e tal. O que isso aí é se conformar, ou seja, tomar a forma do mundo. Eu não sei aonde isso vai parar, mas é uma coisa que eu não consigo concordar e nem sentir o que tem de bom. Com todo o respeito às igrejas que têm agido dessa forma. Todo o respeito, não é uma crítica destrutiva, mas para mim, nós estamos tomando a forma do mundo, quando a Bíblia diz exatamente o contrário, que a gente não deve se conformar com as coisas do mundo. E não existe outra interpretação teológica para esse texto, né? Você não vai... quando o Paulo disse que eu me fiz de gentio para ganhar os gentios, aí isso precisa ser muito bem interpretado. Não é assim. Uma pastora não vai se transformar numa prostituta para ganhar uma prostituta. Isso tem um limite, isso tem uma forma mais espiritual de encarar isso aí. É claro que a gente tem que ir para o mundo para pregar o evangelho. Mas uma vez eu fui, me permita contar essa experiência, eu fui com os Cantores da Liberdade para um evento da igreja chamado CREA, na cidade de Santa Rosa do Viterbo. E a gente foi destinado para cantar num determinado lugar, como se fosse um parque. Mas não tinha absolutamente ninguém nesse parque. Então eu estava com os cantores lá, quase 50 homens,
um teclado que a gente ligou lá num ponto de luz. Eu digo, então vamos ensaiar, porque a gente vai cantar à noite, vamos cantar. Aí comecei a cantar como se fosse um concerto. Tinha uma pessoa lá, que era um vendedor de picolé. Ele estava lá com o seu carrinho e ficou olhando, e a gente cantou. Depois ele começou a chorar, alguém foi falar com ele, esse homem se converteu e até hoje é membro de uma igreja, membro ativo de uma igreja de Ribeirão Preto. Isso já faz, o Linoel talvez possa lembrar, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu costumo dizer que a gente fez essa apresentação e teve 100% de conversões, porque também só tinha ele, né? Então, não é o estilo de música que vai ganhar assim, vamos cantar bastante rock e tal, bem parecido com o mundo lá fora, para que o jovem possa se converter. Ele não vai ver diferença nenhuma de uma coisa para outra. O texto não vai marcar tanto como o barulho, essa coisa toda. Você tem que ter música jovem? Tem que ter. Se você disser, não gosto de banda, você está sentando na calçada e está vendo a história passar por você e ir embora. Você tem que contemplar também esse pessoal. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que o jovem, ele vai mudar. Ele vai se tornar um senhor, um adulto, ou uma senhora, uma adulta, amanhã. E que o amadurecimento não vai fazer com que ela goste tanto desse tipo de música hoje. Agora, o adulto tem que ser privilegiado porque ele não vai voltar a ser jovem. A gente não pode esquecer que a boa música tem que ser cantada na igreja para que possa preencher o coração daquele que tem um pouco mais de idade, que possa preparar o jovem para que amanhã se a gente não usar um tipo de música mais séria, um tipo de música mais harmônica, um tipo de música até erudita, o que vai acontecer é que o jovem, quando chegar nessa idade que a gente está hoje, o que ele vai fazer? Nada. Não vai gostar de nada, porque não foi acostumado a gostar desse tipo de música. E aquele tipo de música que ele fazia antes, a música mais digamos assim, com características mais jovens, de mais barulho, mais som, eu não vou usar o termo barulho, não seria elegante da minha parte, mas com mais volume e tudo, ele não vai ter amadurecimento para gostar daquilo. Então a gente precisa mostrar todo tipo de música para o jovem, todo tipo de música para o adulto e tentar conseguir uma coesão em cima do louvor e da adoração do Senhor. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar privilegiando um grupo até etário, de faixa etária um grupo mais jovem, a gente vai estar priorizando e vai estar desgostando a parte mais adulta. Então a gente tem que balancear isso. A minha palavra sempre foi equilíbrio. O americano hoje tem um termo que ele usa chamado blended service, onde tem um prelúdio de orquestra, depois tem o canto congregacional, normal, assim, com acompanhamento de coro e orquestra, depois tem a banda, que faz a sua parte, também acompanhado de orquestra, e até o coro fazendo back vocal, e depois o sermão, e etc. E depois o pós-lúdio e termina o culto. Ou seja, blended service, o culto tendo todas as suas manifestações, e todas elas devem agradar ao Senhor, desde que tenha qualidade. Esse é o meu ponto. Linoel. Eu acho interessante essa posição do maestro Donaldo, porque ela também, eu acho que explica quase esses 40 anos que ele é ministro de música. E principalmente o fato de ser longevo, vamos dizer assim, na liberdade. Mas eu gostaria de pontuar e fazer a seguinte pergunta: qual é o segredo maior de conseguir, nesses 39 anos, manter a qualidade da música na liberdade, de manter esse ritmo, manter essa melodia, tudo de uma forma coesa, de tal forma que o Brasil todo conhece realmente a musicalidade da Igreja da Liberdade? Qual é o segredo maior? Eu acho que o segredo é o investimento que é feito, isso eu aprendi com o Dr. Fred Spenha, o investimento que é feito em pessoas.
eu não uso as pessoas para fazer música. Isso eu aprendi também com o Dr. Fred Spain lá atrás, na década de 70. Eu uso a música para abençoar a vida das pessoas. O meu instrumento musical, ele existe, que são as vozes das pessoas, para ensiná-las a viver uma vida com Deus. Uma vida de compromisso. É muito difícil você, numa cidade como São Paulo, uma cidade complicada, de trânsito complicado, de perigos mil, né? Você fazer com que a pessoa trabalhe o dia inteiro, muitas vezes num relacionamento conturbado com seus chefes, e essas coisas acontecem em empresa, em todas as áreas do trabalho. Que a pessoa viva um dia, vamos dizer, estressante, e ainda tenha saúde, paciência e vontade de ir para a igreja para ensaiar, para poder cantar no domingo. Então, muito cedo eu descobri que a chave de tudo isso seria motivação. Eu tenho que motivá-los. E como é que a gente faz para motivar esse pessoal? É exatamente investindo na vida deles. Desde o começo do meu ministério, que foi na igreja do meu pai, trabalhei com ele 5 anos e meio, enquanto estudava no Recife, viajava na sexta-feira à noite para Maceió, fazia ensaio com coros graduados no sábado e no domingo, no sábado o dia inteiro, e no domingo fazia os cultos e voltava depois do culto para o Recife. Pegava um ônibus lá em Maceió, 4 horas de viagem, e voltava para o Recife para estudar logo na segunda-feira. Mas eu aprendi, sempre que eu podia, a visitar e conversar com as pessoas que participavam do coro. Ouvir as suas dificuldades, os seus problemas físicos, os seus problemas existenciais, os seus problemas emocionais, os seus problemas de família. Então, eu sempre procurei ajudar de alguma forma. E quando eu fui ministro de música nos Estados Unidos, a mesma coisa. Enquanto eu estudava no seminário, a parte de música, ou fazia o mestrado em música, eu visitava os membros da igreja Broadview Baptist, que não ficava nem na cidade de Fort Worth, onde eu morava. Ficava a 40 minutos de distância. Então, eu sempre viajava, sempre fui a hospitais, sempre vivi a dificuldade dessas pessoas. Eu acho que isso, Linoel, é muito mais importante do que a técnica em si. Não adianta você ser um regente maravilhoso, saber todas as técnicas, ter um ouvido absoluto, ter reflexos todos apurados e não viver a vida daquele que vai fazer música com você. Porque aquele que está do lado de lá é exatamente o seu instrumento musical. Não adianta você saber se o seu instrumento musical está com defeito. Não adianta você tocar uma flauta se as válvulas não funcionam bem. Não adianta você tocar bem o piano se o piano é desafinado. Não vai sair som nenhum. Então, o meu instrumento sempre foi a vida das pessoas. Então, eu procuro viver as dificuldades das pessoas. Através de quê? Através de visitas, através de simplesmente um almoço ou um jantar, através de viver os seus problemas familiares, através de viver os seus problemas financeiros, tentar ajudar de alguma forma, sabe? E porque como ministro de música na igreja, você tem contato com muita gente, e gente que pode ajudar a gente, mas que não ajuda porque não falta o link. Eu procuro ser esse link, essa ponte. E Deus me deu uma pessoa muito importante nos meus 20 últimos anos de ministério, que é o maestro Joel Prado. O Joel foi meu aluno na faculdade teológica, ele deu o recital comigo, e quando ele ia dar o recital, ele não tinha coro. Eu disse, não, faz com o coro jovem da minha igreja. Então, eu separei um coro jovem e o Joel deu o recital com esse coro. Foi ficando, ficou. Depois que ele se formou, ele voltou para trabalhar em Valadares com o pai dele, que era pastor, mas aí algum problema aconteceu, ele voltou a São Paulo e 20 anos depois eu levei a igreja a contratá-lo como ministro de música assistente tempo integral. O Joel tem sido uma grande bênção na minha vida. E ele, através da nossa aproximação, ele pensa exatamente igual a mim. O Joel é um cara que visita, tem dia que a gente separa para visita, ele vai para um lado e eu vou para o outro, para atender ao pessoal do Ministério de Música que está precisando. E nós fazemos também evangelismo através disso. A nossa orquestra hoje tem um número imenso de pessoas
que estavam no mundo. Às vezes começaram na Assembleia de Deus, ou nunca frequentaram igreja nenhuma, ou estava na Igreja Batista e deixou a igreja por alguma razão. Aí a gente tenta trazer esse povo todo para a igreja de novo. Muitos deles não são membros da igreja ainda, mas estão encaminhados a isso, porque eles não têm tempo de frequentar a classe de catecúmenos. Então, a gente faz esse discipulado com eles. Então, o que é importante, Linoel, para essa, digamos assim, essa longevidade minha na igreja e no ministério, do modo geral, porque são quase 50 anos ao todo. Então, o que é importante para mim é que as pessoas estejam bem. Se a pessoa não estiver bem, ela não vai fazer boa música. Então, passar para eles a motivação certa. Eu tenho membros do meu coro que moram em Santo André, né, Linoel? E vêm para a Igreja da Liberdade. Eu tenho membros do meu coro que moram em Jundiaí. Aliás, é uma senhora que canta no coro e as filhas que tocam percussão na orquestra. E estão direto agora. Ultimamente, o marido da Helga faleceu, então ela não tem tido como vir assim muito mais a miúde, mas ela é membro do nosso coro e as filhas membros da nossa orquestra. Então, o que faz uma pessoa em Jundiaí sair no domingo e às vezes ensaio para vir para São Paulo simplesmente para um culto e para tocar numa orquestra, quando eles podiam ir numa igreja vizinha à sua casa? É exatamente esse relacionamento, essa ajuda que a gente faz quando o Nilson, que é o pai da família, quando ele estava doente, que faleceu, eu e o Joel fomos várias vezes visitá-los lá, entendeu? E isso me dava um prazer enorme, viajar 1 hora e pouco para chegar na casa deles e conviver com eles, e orar com eles, e fazer uma refeição com eles. Então, eu acho importantíssimo que não é a minha técnica de regência, não é a minha qualidade como músico, como pianista, ou seja lá o que for. É o amor pelas pessoas. Se você não fundamentar o seu ministério nos indivíduos, não tem por que fazer ministério. Eu achei importante a sua história. E é nessa formação que eu tenho visto na Liberdade isso. Aquele cuidado. Não é apenas no domingo, não. Mas durante toda a semana. Nós tenho visto vários ensaios, e essa musicalidade espiritual, ela tem sido disseminada em toda a igreja. E é importante realmente o Donaldo enfatizar esse aspecto, porque nós não podemos perder, como ele sempre diz, qualidade. E acrescentando aquele seu ponto, Gilberto, educação. Eu acho que são pontos fundamentais para que a boa música permaneça. Eu fico impressionado assim com uma série de coisas relacionadas, né? Uma série relacionada à questão da música e eu diria, musicalização. Há uma intensa e onipresença e onipotência da música no mundo e em vários ambientes, em todos os ambientes, inclusive das igrejas. O problema é o tipo de música, né? O irmão é muito elegante em salvaguardar, em respeitar as práticas musicais que andam por aí. Eu queria, assim, fazer exceção da Igreja da Liberdade, por uma série de razões. Então, aqui eu encaminharia algumas perguntas que me incomodam um bocado, que me machucam, inclusive. Uhum. Mas eu queria fazer exceção à Igreja da Liberdade, porque, por uma série de razões, inclusive, lá muitos problemas não existem, eu acho que é por causa da sua atuação. E esse respeito que o irmão tem pelas pessoas e pela busca desse equilíbrio, né, o balanceamento que o irmão fala. Ocorre que isso não existe na maioria das igrejas. Eu tenho essa amostragem como visitante, procurando igreja
para ser membro, inclusive. Uhum. É uma barbaridade o que se vê. E outra coisa, essa questão, o fenômeno musical, o fenômeno das artes, evidentemente está conectado à cultura, ao padrão maior do contexto em que se vive. E hoje tendendo a ser globalizado, mas ele está aqui e ali, está do local e o global e vice-versa. Então é muito difícil separar o joio aí do trigo. Uhum. Mas predominantemente não há balanceamento, muito pelo contrário, é uma época em que há uma virada daquilo que se chama virada dos afetos, ou seja, um excesso muito grande de corporalidade, de teatro, de uma estética que ao pé da letra, ou seja, para os sentidos, sentir com os sentidos, ou seja, com os olhos e com os ouvidos, mas é um ouvido, porque aí entra o problema do fato de educação, porque o Brasil é um país mais sem educação do mundo, um dos mais sem educação do mundo, e principalmente nessas coisas relativas às artes, literatura, conteúdos, valores artístico, musical. Então há um ouvido dominante aí, que quer alguma coisa e que então não falta gente para dar. Muito bem, então essa questão dos afetos está ligada ao corpo mesmo, aqui agora, às emoções, sentidos que vêm de baixo. E eu ponho em dúvida essa questão de se ela faz mesmo ponte com o eterno, com o superior. Aí a questão do bem e do mal, que a gente está falando, o bem e o mal está em tudo, está na música, mas também, principalmente na música e das igrejas. É um escândalo, uma barbaridade. E eu vou dizer uma coisa, eu sou um cara que, como por causa da minha idade, eu sou prejudicado, porque surrupiaram a boa música e os conteúdos literários dos hinos, das músicas que prestam, e colocaram bagulho. Né? Eu entrei em igreja que aquilo lá é uma palhaçada. Esse negócio de você pintar todo o ambiente de preto, joga a luz para todos os lados, e evidentemente aquilo lá é uma catarse, porque o cara faz o happy hour deles, mas não tem nada a ver, duvido. Porque, veja bem, o espírito, a espiritualidade, você sente, rapaz, você vive com os olhos espirituais, você sente, aquilo transborda, penetra fundo na gente. Agora, aquilo lá, é claro que é uma descarga das feras. Muito bem, então eu me estendi, mas eu me lembro com isso, a minha pergunta. O pastor John MacArthur, um americano lá, de grandes igrejas, ele fala um negócio lá, ele diz o seguinte, em termos de música, não o sermão dele, ele diz assim, olha, eu sou aberto, qualquer música, mas se tiver um membro da igreja que se sinta prejudicado na sua adoração por causa da música, eu mando alterar, mando corrigir, trocar a música. Não sei se isso é verdade, mas ele falou isso num sermão. Olha aqui, predominantemente hoje, há uma ala, fizeram aí um gosto musical produzido, um gosto musical, dificilmente não se sai mais disso, e é uma ditadura. Não há pluralidade, não há democracia dos instrumentos, nem sequer em relação aos instrumentos. É uma ditadura de certo tipo de gênero, de batidão, pancadão, e, evidentemente, em prejuízo de alas, e vai reclamar para o bispo sobre isso. Reclamar para o bispo é ótimo. Então, eu queria ver se... Então, quer dizer, não precisa críticos mesmo, não precisa realmente bater duro contra essa ditadura, né, que existe no campo musical, no Brasil e no mundo hoje. A influência do ministro de música na igreja vai até a página 2. Acima do ministro de música tem pastor, tem diretoria, tem uma série de coisas que podem determinar ou delimitar a sua atuação. Eu tive a grande alegria de ter tido um pastor como meu pai, que foi o meu primeiro pastor. Aliás, foi o segundo. O primeiro foi um pastor chamado Jonas Bispo, lá em Maceió, mas eu tive o segundo pastor, que foi meu pai. E tive, obviamente, um ótimo relacionamento com ele.
E ele me ajudou muito porque eu estava começando. Então ele me dizia para onde ir e eu ouvia e gostava, porque eu estava em formação. Depois eu trabalhei nos Estados Unidos com um pastor chamado David Presley, que era um parente afastado do Elvis Presley. E esse cara também me ajudou muito. Aí eu já estava fazendo mestrado, ele me indicava por onde andar, mais ou menos. Então eu fui tendo a minha formação. Tive a experiência lá com o Dr. Burton, tive a experiência com o Dr. Fred Spen. Depois uma vez aqui no Brasil, trabalhei com o pastor Miqueias da Paz Barreto, muito conhecido no Brasil inteiro, um dos grandes evangelistas que a gente tinha. Miqueias também foi alguém com quem eu me dei muito bem. Trabalhei com o pastor Eli 31 anos. E a minha, digamos assim, a minha comunhão com o pastor Eli era total. E eu aprendi muito cedo a fazer, como filho de pastor, a fazer o que o pastor quer que seja feito. Sempre mediante uma discussão, uma conversa, uma discussão sobre a filosofia da música, discussão sobre o que toca mais, né? E nós tivemos épocas na Igreja da Liberdade de culto normal, ter gente até a saída do santuário, o saguão cheio de cadeiras e com o culto sendo mostrado no salão de baixo, porque não cabia de tanta gente. E era exatamente como é hoje, né? Então, a questão que eu acho é que o que tirou essa boa música da igreja, que foi feita pelo Marcílio, o nosso querido e inesquecível Marcílio Oliveira Filho, que foi feito pelo Irã Rolo Júnior, que foi feito a música O Irã Ainda Faz, que é ministro de música nos Estados Unidos, foi feito pelo meu grande amigo Geo Lota e Ana Penha, que foi feito por tantos colegas. Isso está perdendo terreno. Um dos motivos nas igrejas por aí é por a questão financeira. Para ter um ministro de música, a igreja tem que investir, porque o cara não vai comer ar. Ele tem que ter um salário, tem que ser digno, um salário digno, tem que sustentar honradamente a sua família. Então aí é o primeiro canto. Contratar um ministro de música é caro. Ter um ministério de música bem estruturado na igreja também é caro. Porque você tem que comprar partituras, você tem que ter os instrumentos bem afinados, tem que ter bons instrumentos, né? Tem que ter uma estrutura de ensino de música na igreja. É fundamental isso. Você ensinar as crianças, adultos, jovens, todo mundo na igreja, ensinar música para que eles possam louvar melhor ao Senhor. E tudo isso precisa de dinheiro. E muitos das lideranças da nossa igreja não querem gastar dinheiro com isso. Então, às vezes eles investem em banda, fazem a coisa certa da forma errada, ou pela razão errada. Cada músico tem a sua guitarra, então a igreja não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa gastar dinheiro para... eu não sei se sabia, mas com as posições no violão da tônica, subdominante, dominante e as relativas menores, você pode cantar 95% de qualquer corinho que possa existir. Então, é a lei do menor esforço. Entendeu? Enquanto que você, para tocar um piano, você tem que estudar pelo menos 5 anos para começar a tocar piano. É por isso que eu tenho esse projeto lá na igreja, Contraponto, que, antes de tudo, é um projeto missionário, evangelístico. Eu tenho 85 crianças lá, e algumas delas já estão com a gente há 5, 6 anos, estão tocando hoje Noturno de Chopin, Invenção a Duas Vozes de Bach, Suítes Francesas de Bach, a música de Claude Debussy. Eu quero repertório pesado, arranjos do Mark Hayes, para não dizer que só toca música erudita, arranjos do Mark Hayes. Eu tenho pelo menos 5 dos meus garotos lá, de 13 a 15, perto de 16 anos, que já estão tocando como gente grande. Eu tenho um coro de adolescentes lá no projeto, que eu dou uma música para eles e eu começo a leitura com eles cantando o nome das notas. Entendeu? Então, a minha orquestra, por exemplo, 70% da minha orquestra tem menos de 30 anos. Então, esse pessoal recebe o investimento da nossa parte. Quantos instrumentos eu já comprei para esses meninos? Quantas aulas... Eu tenho um garoto que toca
que é filho da Igreja da Liberdade, que toca na Sinfônica de Israel, lá em Tel Aviv, Maravilha. que é o Ricardo Juvenal. Quando ele começou comigo, eu dei o violino dele, pequenininho, um violino de 1 quarto, porque ele não podia tocar um violino grande. Ele foi crescendo, estudou. Aí um dia ele disse, Donaldo, eu queria ir para os Estados Unidos. Eu digo, você vai para os Estados Unidos. Chamei um amigo meu, ele queria ir para Chicago, lá da Universidade de Chicago, que estava aqui tocando com o Quinteto de Metais. Levei ele para o almoço com o Ricardo, conversamos, e o Ricardo foi para lá, fez mestrado, voltou para cá, e agora está de volta lá em Israel, tocando na Sinfônica de Israel. Tem a Evelyn, que toca na Sinfônica Municipal, que começou lá com a gente também. Tem a Cláudia, que é a primeira flautista da Orquestra do Estado. Tem o Marquinho, que está lá nos Estados Unidos também, tocando lá. Tem o Francisco, nosso organista, que quando chegou lá tocava um pouquinho de piano, eu incentivei, ele foi para os Estados Unidos, ficou 24 anos, 28 anos, um negócio assim, lá nos Estados Unidos, fez um bacharelado, fez o mestrado, fez o doutorado e está de volta no Brasil, é o nosso instrumentista residente lá na igreja. Todo mundo conhece o Francisco Coelho Ribeiro da Silva, que toca piano e órgão com uma maestria fabulosa. Entendeu? Então, as igrejas não querem mais investir nesse pessoal. Então, bota um violão, uma guitarra, bota uma caixa, 2 bumbos e alguns pratos e manda tocar bateria de qualquer jeito, sem ler música, sem nada. Graças a Deus, lá na Liberdade, todos os jovens leem música. Uns mais, outros menos. Mas meus bateristas, eles têm a partitura do lado. Né? Os meus guitarristas leem música, pegam a partitura e sabem tocar. Pelo menos até agora. Não sei o que vai acontecer no futuro. Porque eu também já estou perto de me aposentar. Mas a verdade é essa. Eu nunca abri mão de gastar dinheiro com a música. Agora, de onde vem esse dinheiro? Vem do Senhor. Eu nunca deixei de fazer nada na igreja por causa de dinheiro. O Linoel está sempre junto comigo, ele sabe disso. Nunca. Eu já fiz 5 viagens internacionais para os Estados Unidos com os meus coros. Já fiz uma viagem para, como você citou aí, para Portugal, Espanha e Inglaterra. Há pouco tempo atrás nós voltamos a Portugal, fizemos 14 concertos em 18 dias, lá do Porto até o Faro. E concertos assim memoráveis, de casa cheia. Tinha um teatro lá que nunca tinha enchido. O Teatro Arade, lá em Lagoa, aliás, perto do outro lado do rio, de Portimão. Nunca tinha enchido. E o missionário Henrique Ramiro, que é violinista, disse, Donaldo, eu não sei como, mas se tiver pouca gente vai ser uma feira. Mas eu tenho fé que vai... Tinha gente sentada nos corredores lá em Portugal. A primeira vez que o teatro encheu. Nós fizemos lá a experiência com Deus, com o nosso coro, nossa orquestra, a Orquestra Sinfônica de Portimão junto com a nossa, e todas as igrejas batistas de Portugal eles mandaram pessoas para fazer a mesma obra. Eu regi um coro de quase 300 pessoas e uma orquestra de 80 instrumentos. Nesse dia eu dei entrevista até porque a gente ia voltar, foi o último concerto, a gente tinha que voltar para Lisboa para pegar o avião. E a gente quase perde o avião porque eu não parava de dar entrevista. Sabe? E é o investimento. E como era que esse povo viajava? Esse povo era cheio da nota, todo mundo rico? Não. Era gente pobre. Mas que, se você tem um alvo e você anda em direção daquele alvo com a permissão do Senhor, ele é o dono da prata e do ouro, ele manda todo o dinheiro. Mas os nossos líderes nas nossas igrejas não confiam nisso. Confiam em Deus, até a página 2 também. Não, gastar dinheiro com isso, vamos gastar dinheiro com outra coisa. Sabe? Quando isso é a única coisa, a música, é a única coisa que a gente vai fazer no céu. Depois chegar lá. Eu sei que não é a tua pergunta, mas para eu não me esquecer, esse relato seu, e eu tenho outras fontes também que voltaram maravilhadas de pessoas que participaram de apresentações na Europa, por exemplo, e me relataram da grandiosidade, da beleza disso. O que se conclui é que o ser humano ele tem sede de coisa boa, claro, coisa que preste, de qualidade. Eu queria dizer também que o ser humano tem sede de música de um bar, Beethoven, claro, Mozart, óbvio, lá do Handel, Lutero, enfim, tantos outros.
a coisa boa, o ser humano, a alma humana, aprecia, gosta. O que acontece é que ela não recebe, é sonegado sistematicamente e substituído por... Vai saber... A gente, às vezes, quando vê o besteirol que toma o lugar dessa gente, ou seja, nós estamos matando de anemia, de fome, esse pessoal que tem potencial. Eu ouso dizer que o irmão e tantos outros que eu conheci oferece, dá coisa aqui. Agora, as multidões, a gente tem duas coisas. Tem que cuidar das multidões do povo, tem que tomar cuidado com elas, mas o que acontece é que o povo não recebe o que merecia, o que poderia, o que... As igrejas evangélicas deveria ser exceção, porque, veja bem, a igreja, se há um ambiente que deveria ser, não ficar correndo atrás do vento, das modas, dos modismos, do mau gosto, e que muda muito, feito aquela ventoinha do avião. Quer dizer, a igreja devia ser um lugar para resistir mais, inclusive no âmbito da música. Quer dizer, os maestros, os grandes músicos, além de tudo, deveriam também ser meio combativo, sob o ponto de vista crítico mesmo, ao mau gosto, ao que não presta, ao mal que está nas igrejas. Sem dúvida nenhuma, os aproveitadores, os fazedores de cabeça, hoje é o que mais tem nas igrejas evangélicas, na minha opinião. É uma espécie de provocação ao irmão, porque tem lugares que são verdadeiras ilhas. E isso dói muito, porque a gente é evangélico e a gente vê o mau gosto entrando nas igrejas evangélicas e emborrecendo as massas, inclusive em relação à música, que deveria ser um instrumento fortíssimo para elevar a cabeça e a cognição das pessoas. Você está certíssimo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Isso que está acontecendo agora aqui no Brasil, que tomou um fôlego muito grande nos últimos 15 anos, aconteceu porque lá nos Estados Unidos começou com a divergência entre os fundamentalistas e os modernistas, que dividiam, inclusive, a maior convenção do mundo, que são os Southern Baptists. Como fruto disso, saiu e formou-se outra convenção chamada me fugiu o nome agora, mas uma outra convenção lá nos Estados Unidos. Então, agora não tem só o Southern Baptist, tem o Southern Baptist e tem a outra convenção. Isso começou com a música também. Então, começaram a criticar o que lá nos Estados Unidos é chamado de High Church Music, ou seja, uma música sacra elevada demais, que também teve os seus exageros. Eu me lembro que eu ia de vez em quando a uma igreja chamada Broadway Baptist Church, no centro de Fort Worth, que eles só tocavam no culto música erudita. Um dia era Handel, um dia era Bach, um dia era Fauré, outro dia era Debussy, outro dia, sabe? Só cantava isso. Quer dizer, ele também estava fugindo para o outro lado, né? Então começou essa coisa do High Church Music, o nome da outra convenção, lembrei agora, Fellowship, né? Então, o que aconteceu? As igrejas começaram a investir demais na música jovem e com pouca qualidade. Por exemplo, os hinos, os corinhos eram muito fáceis de aprender. Tinha geralmente uma frase só e repetia 10.000 vezes aquela frase, como se fosse um mantra. Então, com o uso de muita guitarra, muita bateria, muito instrumento eletrônico, colocado no último volume, como se tivesse que preencher com o som um estádio inteiro, numa igreja bem menor. Não precisa disso, que Deus não é surdo, nem nós, né? Então, começou a fazer isso. Isso há 15, 20 anos atrás. Isso rapidamente está chegando no Brasil agora, nos últimos 10 anos. Vê como a gente está sempre atrasado? Primeiro que a gente imita todo mundo, né? Aí tem uma ou outra igreja aí que tem uma igreja na Austrália, outra não sei aonde, outra não sei aonde. Então a gente adere isso aí. E aí veio a calhar porque é fácil de fazer. São músicas simples, com tônica, subtônica, dominante e subdominante e as relativas menores e pronto. Isso é o Hillsong, é isso?
Tem referência? Eu não Gostava. eu não gostaria de citar o nome, mas isso aí. Empesteou. Né? Então, o que veio de lá foi isso. Aí todo mundo aderiu. Por quê? Porque é fácil de fazer, é barato. Aí depois... só que hoje nos Estados Unidos, eu tive agora em julho lá. Eu tenho 2 filhas que moram lá e eu aproveitei e fui assistir um congresso que existe há 25 anos, chamado Hallelujah Conference. Esse congresso acontece na maior universidade batista do mundo, que é a Baylor University, na cidade de Waco. Eu levei até 5 pessoas da nossa igreja, do nosso ministério de música, para assistir junto com a gente, junto comigo. Lá, paralelamente a esse congresso de música, tem um congresso de worship, ou seja, de culto. E esse congresso de worship é para jovens, de 15 a 30 anos. Então tinham lá uns 200 jovens. Os cultos da noite, eles tinham as aulas dele lá, nós tínhamos as nossas aulas de música do lado de cá. Nos cultos da noite, eles juntavam os 2 grupos. E teve um dia que foi o culto chamado Hymn Singing, cântico de hinos, exatamente como está no inário, acompanhado de uma pequena orquestra, piano, órgão, guitarra, baixo e até bateria. Então, todo culto foi um hino atrás do outro com leitura bíblica. Hino, leitura bíblica. E para mim, até hoje eu me arrepio quando falo nisso. Eu vi aqueles jovens a plenos pulmões cantando os hinos exatamente como a gente cantava aqui no Brasil. Nada contra o arranjo em cima dos hinos. Fica até bacana. Você muda, isso aí é natural. Mas lá não tinha arranjo, era um hino normal. E aquela juventude toda cantando a plenos pulmões. E fazendo a parte, e nas suas igrejas eles são parte daquilo que a gente chama de blended service. Que ele canta um castelo forte é nosso Deus e canta um corinho também. Entendeu? Canta que segurança. Esses hinos, que segurança sou de Jesus, Castelo Forte é nosso Deus, Santo, 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 a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, isso são músicas que são perenes, que são cantadas, algumas delas, desde o século XIV, desde a Idade Média, e vai ser cantada até Jesus voltar, porque foi inspirado por Deus, e o que é inspirado por Deus não acaba. Mas a gente tem aquela sede de novidade. O que eu tenho contra a novidade? Absolutamente nada. O que eu quero é que haja, o que eu prego, o que eu defendo, é que haja uma dosagem entre as duas coisas. E que o jovem possa adorar a Deus uma música um pouco mais descontraída, mas também que ele possa cantar uma música mais séria que ele vai cantar amanhã. Porque se só ela cantar essa música mais descontraída, quando ele chegar à idade adulta, ele não vai mais gostar daquela música, e como ele não aprendeu a outra, ele vai ficar em pé, com braços cruzados, sem cantar coisíssima nenhuma. Porque o jovem, como eu disse antes, vai chegar a ser adulto. O adulto tem que ser respeitado porque ele não vai voltar a ser jovem. Entendeu? E se a gente fizer a coisa bem feita, bem equilibrada, com qualidade, a pessoa de 90 anos na igreja vai cantar um corinho, e a pessoa do corinho vai cantar os cânticos com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria e o mesmo exercício espiritual que qualquer um outro. Né? Então, o que eu acho é que o que está acontecendo é a adesão ao que é mais barato, ao que é mais fácil. Então, a gente pegou o sarrafo, jogou lá embaixo, e nós estamos nivelando a música sacra por baixo e não por cima. Esse é o problema. Mais uma vez eu digo, polarizar nunca é bom. Não é ou isso ou aquilo. É isso com qualidade e também aquilo com qualidade. E outra coisa também que prejudica é que para ter qualidade precisa treino, precisa ensaio, sabe? Os meus meninos que não são de famílias crentes, famílias evangélicas, lá do nosso projeto, eles, quando a gente chega e diz, vamos orar, eles fazem automaticamente isso. E oram com a gente, não são de famílias evangélicas. Nós já temos 3 famílias convertidas, desde que eu comecei o projeto. Com certeza a festa no céu por causa disso. E os outros, pelo menos, não vão poder chegar lá e dizer, não me falaram de Cristo. Porque eles vêm aos nossos cultos, assistem para ver suas crianças tocarem. Mas eles estão ouvindo a verdade. E é isso aí, a gente joga a semente, sabe? Entendeu? E Deus vai dar o crescimento, vai dar a conversão, e Deus sabe a vida de cada um. Mas a gente tem que primar
pela qualidade. E para primar pela qualidade, precisa de dinheiro e precisa de esforço. E as pessoas não querem gastar dinheiro e vivem a lei do menor esforço. Então vamos botar só guitarra aí, tá bom. Pisca uma luzinha aqui, bota um negócio ali e vamos fazer uma boate gospel aqui, tá tudo bem. Não é isso. Deus merece melhor. Manuel. O que eu acho interessante é que realmente a música colocada aqui, ela é perene. Mas é importante, né, Donaldo, você talvez enfatizar os próximos passos. Eu sei que cada viagem aos Estados Unidos ou outra parte, você sempre volta com uma bagagem musical nova, desafios novos, e eu sei que isso está dentro de você. E as novas cantatas, e eu sei que a igreja tem participado também com músicas, cantando junto com o coral. E eu acho que é importante você enfatizar esse aspecto, que eu sei que na bagagem tem novas cantatas aí. Você e fala os a curto prazo? Isso. Isso ainda precisa de uma aprovação da liderança da nossa igreja, mas eu já posso adiantar aqui, nós estamos pensando em fazer, nos próximos 6 meses, até dezembro, uma série de apresentações que marcaram a história da Igreja da Liberdade na minha gestão como ministro de música. Domingo agora, quer dizer, no dia 31, e depois vai estar no YouTube, no canal da igreja, também para quem quiser assistir depois, nós vamos fazer o aniversário de 3 grupos da igreja. Um deles é os Cantores da Liberdade, que está completando esse ano 61 anos de ministério ininterrupto, sem parar, desde a sua fundação. Eu tenho estado com eles 39, quase 40 anos, mas foi fundado lá atrás pelo nosso irmão Elson Zambuja, tão querido, e começou com um quarteto, com o Félix, o Elson, o Getúlio e o Hudson, né? E esse quarteto cresceu e virou os Cantores da Liberdade, que já tiveram... Os Cantores da Liberdade, nós já tivemos no passado 80 componentes, hoje a gente tem um número menor, 45, 50 componentes. Mas não parou de cantar. Nós temos o aniversário do Camerata Liberdade, que foi um grupo que eu fundei quando cheguei na igreja, que era formado por casais que tinham filhos pequenos e eles cantavam antes, mas os filhos nasceram e eles pararam de cantar. E eu notei isso. Aí chamei e disse, mas e as crianças? Traz as crianças. Eu prefiro o corista cantando lá com a criança fazendo barulho do que eu ensaiar sem barulho nenhum e o corista em casa. Então, traz eles para cantar com a gente. E também a nossa orquestra, que desde 1995, que eu comecei a trabalhar com ela, que está fazendo agora 30 anos. Nós vamos fazer esse concerto às 16 horas, mas vai estar no YouTube. Quem não alcança pode assistir no YouTube esse concerto. E nós vamos, depois disso, em setembro, nós vamos fazer outro musical chamado, no dia 27 de setembro, Experiência com Deus, que foi talvez o musical que mais marcou a Igreja da Liberdade. Uma noite que nós estávamos... na primeira noite que nós fizemos, teve até problema de trânsito na frente da igreja, porque hiperlotou, os salões embaixo lotado, e nós fizemos de manhã. O pastor ele disse, não, eu quero que faça à noite também. Foi tão bom que vamos fazer à noite também. Tivemos a participação da nossa orquestra e dos coros da igreja em geral. Não era um coro, a gente juntou todos os coros. Pois nós vamos repetir essa obra no dia 27. Em outubro, eu estou pensando em fazer a gente vai ter uma cantata chamada Retratos da Fé, que é do compositor Joseph Martin, com quem eu estive agora nos Estados Unidos em julho. Um homem de Deus e um compositor fantástico, um pianista maravilhoso. Nós vamos fazer essa obra dele em outubro. Em novembro, nós vamos fazer uma cantata também que marcou os Cantores da Liberdade, chamada Princípios, do Burl Red, um compositor muito, muito famoso, muito laureado nos Estados Unidos, infelizmente já falecido. E em dezembro nós teremos os musicais de Natal. Eu não sei quantos serão, mas teremos os musicais de Natal. Tudo isso vai ser noticiado na mídia, né, Linoel? Vai ter noticiado na mídia, na revista Concerto, na Rádio Transmundial também. Nós temos uma pessoa na nossa igreja, a maestrina Tânia Kammer Esteves.
ela também vai divulgar muito isso na Rádio Transmundial, com quem ela tem muitos contatos, nas mídias escritas, faladas, e nós esperamos ter um bom público. O que é que a gente quer com isso? A gente quer com isso divulgar o Evangelho acima de qualquer coisa. A nossa única intenção é o louvor a Deus e a divulgação da palavra dele. Então, isso vai ser o nosso trabalho nesse semestre. Nós vamos estar bastante ocupados, mas inclusive a nossa orquestra, que faz 25 anos agora, nós teremos ao longo do semestre, talvez lá no mês de novembro, o concerto de aniversário da orquestra, só a orquestra. Vai ser um concerto que vai ser feito domingo à tarde também, como o que a gente vai fazer agora. Vai ser o concerto da orquestra, que estamos pretendendo contar com a Spalando, como Spala da orquestra. Ela nem sabe disso, mas eu vou convidá-la. A Surai Soren, filha do famoso pastor João Fisto Soren. Neta, desculpa, não filha, neta dele. Ela foi que começou a nossa orquestra. Ela vinha fim de semana dar aula de violino. Depois do violino, a gente começou a dar aula de flauta e tal, até o ano de 94. Em 94, a nossa orquestra estava mais ou menos formada, mas não tinha repertório. Então, os músicos tocavam só os hinos congregacionais. E aí, eles começaram a desanimar. Mas aí, Deus me mandou aos Estados Unidos para dar aula na Universidade de Wake Forest. Fiquei 6 meses lá dando aula como professor visitante. Eu dava aula terça e quinta. Na sexta-feira, eu viajava. Viajei o país, em boa parte do país, às vezes de avião, às vezes de carro e tal. E aí eu comecei a conhecer compositores, como Jeff Cranfield, como Kemp Kirkland, como Dave Winkley. Aí eu comecei a conversar com esse cara. Eu preciso de repertório mais fácil, porque a minha orquestra está começando e tal. E esses caras começaram a escrever música para mim. Eu voltei dos Estados Unidos carregado de música. Começamos a nossa orquestra em 95. E ela está viva até hoje, tocando dominicalmente. Um ou outro domingo não, por algum culto especial, mas tocando dominicalmente na Igreja da Liberdade. Todos os domingos. É uma orquestra atuante. Não é orquestra de eventos, que só aparece para cantar Natal, só aparece para cantar Páscoa ou aniversário de igreja. Não. Elas tocam todos os domingos. Exceto um ou outro, como eu disse, por motivos especiais lá. Mas a gente canta todo domingo. E são formados por pessoas realmente convertidas. Nem todas batizadas. Algumas muito católicas, que têm problemas com a família. Mas tudo isso está sendo trabalhado através desse ministério pessoal. Trabalhado por mim e pelo maestro Joel. E discipulados também, biblicamente. Então, nós vamos ter um semestre muito vivo, de muitas coisas boas. E se as pessoas que estão nos ouvindo agora, os diletos amigos, quiserem participar e assistir, estão absolutamente convidados. Eu sei que eu não tenho uma, mas fica coçando aqui alguma coisa que ele afirma. Mas é a questão, por exemplo, formar a passagem da tocha, ou seja, formar outros maestros, outros Donaldo Guedes, em nível do Brasil. Esses seminários aí estão fazendo isso. Existe, porque o problema, o que eu temo, é que não há passagem da tocha. Se não há passagem da tocha, tem graves consequências aí. Inclusive até a avaliação. Além da perda terrível do patrimônio que veio lá de trás e que foi Deus que inspirou, sem dúvida, é ou não é? Exatamente. O que a turma às vezes não percebe, ou pelo menos o que eu ouço, cada coisa que a gente ouve, é obrigado a ouvir, é que como se Deus inspirasse, de repente Deus virou hipermoderno, ele só inspira tudo agora, quer dizer, lá para trás não vale mais, apagou. Ou seja, o camarada, se ele não é formado, não passou a tocha, ou você não passou a tocha, o seminário não passou a tocha, perde-se a memória coletiva. Às vezes o cara vê um embigo, ele, mas caramba, tem uma história, tem os batistas, tem uma história coletiva, uma coletividade que se perdeu, a memória se perdeu, mas o pior é que ele perde também a capacidade de avaliar o mérito, o que é o bem, o que é o mal, onde está o
o que vale, o que não vale, se ele não está formado, está sendo formado outros maestros. Olha, eu tenho uma má notícia para você. Isso está muito complicado. Os nossos seminários, por exemplo, eu posso dar o exemplo de uma faculdade que eu trabalhei 24 anos, Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo. Uma diretoria da faculdade, tempos atrás, transformou o curso de música sacra, de bacharel em música sacra, num curso de gestão de adoração e louvor. Então, automaticamente caíram as matérias sobre harmonia, sobre as matérias de teoria, as matérias teóricas, as matérias de forma em música, piano, órgão, regência, e formou gestores de adoração e louvor, que são exatamente uma espécie de... Ai, como é difícil falar isso sem machucar alguém, mas de animadores de auditório. Alguém que bota a guitarra e anima o auditório, entendeu? Regência congregacional eu ensinei muito tempo na faculdade teológica. Ensinei regência congregacional, ensinei enologia, ensinei orquestração, ensinei técnica de ensaio. Eram as matérias correlatas com regência, né? E isso tudo acabou. Até o curso de gestão e adoração também acabou na nossa faculdade teológica. Então, se depender as igrejas de São Paulo de músicos de qualidade pela faculdade teológica, não vai ter mais. Existe um garoto, inclusive eu vou ser o regente do encontro que ele vai fazer lá em Vila das Belezas, chamado Tiago. Agora me escapou o sobrenome dele. Tiago, ele é ministro de música na igreja Jardim Vila das Belezas, eu acho, na Zona Sul. E ele fundou um seminário chamado MISPA, M-I-Z-P-A, MISPA. Ele fundou esse seminário lá. Então, cara, eu bato palma para esse rapaz de pé, pela determinação dele, pelo trabalho dele. É alguém que eu respeito profundamente, porque ele está vendo que a gente precisa ter outra coisa, além de só banda. Mais uma vez eu vou deixar claro, eu não tenho nada contra a banda. Eu sempre incentivei as bandas na minha igreja. Nunca tolhi a atuação deles. Mas não é ou isso ou aquilo. E o Tiago está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Eu tive a honra de ser convidado para ser o regente do grande coro lá, desse encontro de corais que ele está fazendo lá. Mas os nossos seminários, sabe, o Seminário do Sul, eu não tenho certeza, por eu ter medo de estar passando a informação errada, mas eles têm um curso de música que é reconhecido pelo MEC. Então, qualquer pessoa pode estudar lá, é um curso reconhecido. Não é só Então, aquela ideia da música pelo Ministério de Música como instrumento para ganhar almas, lá está um pouco complicado, porque qualquer pessoa pode ser aceita lá, porque é um curso do MEC, é reconhecido pelo MEC. O Seminário do Norte, que sempre foi um dos melhores seminários de música que a gente tem, está passando por uma fase muito difícil financeira. E eu soube que foram demitidos vários professores, quase todos os professores de música, nessa nova gestão da Convenção Batista Brasileira, que a reitoria passou a ser da Convenção Batista Brasileira. Eu não sei exatamente a história, mas eu sei que eles estão passando por uma crise muito séria lá. Seminário Equatorial de Belém, a mesma coisa. Seminário de Curitiba, a mesma coisa. Então, todos os seminários, a parte de música, e a grande reclamação é que o curso de música é muito caro. Realmente é. Todo o curso de música do mundo é mais caro do que um curso de teologia, de educação religiosa, de missões, de qualquer outro foco, né? Então, mas precisa ter música na igreja? Precisa. Então, a gente tem que investir. Mas eu acho muito complicado o momento que nós vamos passar essa tocha. Gostei muito da figura de linguagem que você usou.
vamos ter sérios problemas com isso. Sérios problemas. Nós ainda temos, talvez, a última leva de ministros de música pelo Brasil. Gente de muito talento, gente como o Wagner, que trabalha lá no Rio, na igreja São João do Meriti. Nós temos outros grandes ministros trabalhando aí, né? Umas meninas, umas senhoras muito capazes que ainda frequentam a MBB, Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Nós temos aqui em São Paulo também alguns ministros de música que estão fazendo. Eu não sei o que vai acontecer depois deles, por causa dessa invasão dos animadores de auditório, que tem que tocar corinho por 40 minutos, 50 minutos, e depois passa a palavra para o pastor pregar. Ora, esse modelo de culto não é bíblico. O modelo de culto bíblico é Isaías 6, que tem louvor, tem adoração, tem contrição, tem confissão de pecados, tem a dedicação e tem a mensagem. Terminando e tudo isso, isso aí é um modelo bíblico de culto. Mas Isaías, aí alguns pastores, como eu já vi, falam, mas Isaías precisa ser bem interpretado, porque tem outro contexto. Gente, não procura pelo em ovo. Isaías 6. Você trabalha Isaías 6, aquela experiência de Isaías, e pronto. Aquilo é o modelo de culto. E aí você vai preencher a vida do adorador com todos esses itens. Vão ser englobados, você vai sair de lá inteiro, completo, repleto, alimentado. Entendeu? Agora, põe a igreja de pé, faz 40, 50 minutos de cântico, com um animador de auditório lá, botando o povo para gritar. Agora bate palma. O que eu tenho contra palmas? Absolutamente nada. Palma é uma expressão de louvor a Deus, mas palma não se perde, tem que sair de dentro para fora e não de fora para dentro. Quero ouvir as palmas. Sabe? Se o meu vizinho aqui bater palma, glória a Deus, amém por ele. Bate palma e bate forte. Mas se o de cá não quer, não precisa alguém dizer que tem que bater. Posso ouvir um amém? Sabe? Amém não se pede. Amém tem que ver de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu, nos Estados Unidos, fui na igreja brasileira lá, agora que as minhas filhas estão frequentando também, de vez em quando elas vão lá, e os meus genros, e o rapaz que estava dirigindo o culto dizia, vamos cantar, e tem que bater palma bem forte, porque senão Deus não ouve, Deus não vai ouvir. Amém ou não amém? Não amém? Eu nunca ouvi falar isso, Linoel. Amém ou não amém? Como não amém? Sabe? É essas frases feitas, essas coisas que se acha que vai trazer espiritualidade para um culto que não vai. Entendeu? Então, alguém pode me chamar de antiquado? Pois que chame. Mas eu não me acho antiquado, eu me acho bíblico. Você não impõe, amém? Você não impõe adoração a ninguém. Você conclama que saia de dentro para fora. Você não manda ninguém a dizer amém, você não manda ninguém bater palma, porque Deus vai ouvir melhor. Sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ser espontâneo. Não deve bater palma na igreja, eu não estou dizendo isso. Bato palma. Muitas vezes, músicas dos meus coros têm palmas também. Sabe? Como efeito quase que percussivo para aquele tipo de música. Agora, o que não pode é você... Então, isso está sendo ensinado nos seminários, nas igrejas, líderes de adoração e louvor, em detrimento do ministério de música. Um ministério sério que conviva com o adorador, que incentiva o adorador a louvar, que trabalhe os problemas existenciais dele, os problemas emocionais, psicológicos e principalmente os problemas espirituais. Aí você está formando vasos de verdade de adoração e louvor. Então, eu sinto que nós vamos ter muito problema para passar a tocha. Você tem aí? Eu estou satisfeito. Então, mas essa última fase, essas últimas afirmações suas, maestro, dá uma gana aqui na gente, rapaz, porque a gente está do outro lado do balcão. Sei. E às vezes a gente vê que está sendo tratado como aquele cachorro do Pavlov, você sabe, aquele condicionamento reflexo? Sei. É mais ou menos isso. O irmão tem uma forma... Hoje eu aprendi assim que uma das explicações para o problema é até financeiro, é que é custoso
economicamente é custoso formar pessoas e ter uma boa música, ter um ministro de música. Então, esse tipo de dado é importante. Porque aí eu tinha até posso ser tendencioso em explicar muito pelo lado da burrice mesmo. Quer dizer, é um momento... Isso tem carradas de estudos mostrando que essa civilização que está aí, todos nós estamos aí incluídos, tem que decrescer, tem que cair do nível mesmo de conhecimento, da capacidade de pensar. E tanto é verdade que tem aí, os fatos estão aí visíveis, estão nas igrejas. São multidões, essas megas igrejas, com esse condicionamento da pessoa vir com essas bobageiras aí. E o que me assusta é que o povo entra e o povo repete, e o povo obedece. Aqui um exemplo que queria ouvir o seu comentário. Em 2014, eu fui na convenção batista do estado de São Paulo, aqui na cidade de Jundiaí, 2014. Depois não fui mais, e justamente por causa da ênfase que a gente gostaria de ter no campo da educação, porque eu acho que determina tudo o resto quase. Muito bem. E como eu vejo um empobrecimento danado da educação nas igrejas, no geral, mas nas igrejas, educação cristã, aí eu fui lá, e aí entrei num salão, tava os pastores, tinha muita gente, muitos pastores, e com um barulho terrível, infernal mesmo, barulhos terríveis, abriram no máximo os alto-falantes. Achei estranho, pensei até que era o caso de fazer uma reclamação, mas aí eu dei uma olhada, eu vi um quadro que eu acho desolador, um quadrinho feio, pastorada, tudo dançando, rebolando os quadris, batendo palma, levantando a mão. Eu achei estranho, porque esse cenário não era próprio dos batistas. O que a gente tem a ver com isso? Tem a ver porque isso daí é uma espécie de, eu acho, um sintoma, uma manifestação, uma exteriorização de algo que acontece nas igrejas em detrimento, no mesmo ambiente que há prejuízos de educação cristã, de pensamento, de reflexão. Ou seja, daquilo que é eminentemente humano. É claro que nós somos seres emocionais, isso e aquilo como expressivos, mas evidentemente está faltando cabeça, mente, pensamento. E Deus é isso também. Deus é inteligente, Deus é sábio. Mas é para Deus, que coisa nenhuma. Então a gente ouve essas coisas por aí. Já ouvi de pastor. Então... O pastor Eli, eu usei esse termo uma vez, ele não gostou e me corrigiu. Que eu disse, vamos cantar com muita animação. Aí o pastor disse, Donaldo, vem cá. A animação vem de ânimos, de carne. Esse termo não é bom. O que a gente tem procurado, o que tem acontecido muito nas igrejas hoje, é que os líderes musicais têm procurado ânimos no povo. Carne, efeito psicofísico, vamos dizer assim. É algo biológico mesmo. Em detrimento do entendimento do que a gente está fazendo ali. Tem corinhos muito bonitos. Aliás, o pastor Plínio, que trabalhou com a gente lá na Liberdade, não sei se você lembra dele, Plínio falecido, de Educação Cristã, ele não gostava do nome corinho. Ele dizia, corinho é de porco, ele dizia. Corinho é de porco, é inetos. Então, existem inetos muito bonitos. No começo do ano a gente teve com a gente o Guilherme Kerr e o César Elbert. Naquela época nós tínhamos corinhos, inetos, de muito bom gosto, muito bem escritos, com variações harmônicas maravilhosas. E esse culto, com o Guilherme Kerr, a congregação cantou, não sei se você lembra disso, a plenos pulmões. Aqueles cânticos que eles escreveram lá na década de 70, que, de uma certa forma, também causou escândalo lá atrás. Mas era um pessoal sério. Guilherme Kerr, o Dimas, sabe, todos aquele pessoal que fazia o Vencedores por Cristo, depois veio o Milagre, depois veio o Som Maior.
aqueles cânticos tinham tremenda qualidade. E quando a gente apresentou na igreja no começo do ano, eu fiquei assim, ó, de boca aberta. O Guilherme Kerr no violão e o César Elbert no piano, e convidaram mais 2 dos nossos músicos para fazer guitarra e contrabaixo, bateria. Um espetáculo, sabe? E não precisava ter essa gritaria, nem o volume, o som no maior volume possível, sabe? Às vezes o som está tão alto em algumas igrejas que eu paro de cantar, porque eu não estou nem ouvindo a minha voz. Estou cantando para quê? E teologicamente também, uma vez eu fui fazer uma clínica de música em Rondônia. Me convidaram lá, eu fui. E tinha um período de louvor antes, e eles estavam cantando assim, hoje eu sou, o estribilho do corinho, eu não me lembro a melodia, hoje eu sou feliz, não estou mais ansioso, porque eu tenho no meu coração o meu Jesusinho gostoso. Quer dizer, onde é que está o respeito pela figura do nosso Deus? Esse corinho pode honrar o nome do Senhor? Aí eu terminei, eu falei, ô amigo, perguntei pro rapaz, vocês aprenderam esse corinho? Ah, não, foi um pessoal de São Paulo que veio aqui e ensinou pra gente. Aí eu, opa! Né? Mas esse tipo de coisa é muito triste. É muito triste. Agora, eu tenho viajado muito como delegado da Convenção Batista Brasileira na Aliança Batista Mundial. E eu fui, por exemplo, no Quênia, no Quênia, em Gana, assisti para uma reunião da Aliança, e nós fomos a um culto lá numa noite. Eu vi aquele coral lá com os negros americanos, aliás, os negros de Gana, coral acompanhado por uma guitarra, um órgão, um piano e um regente. Conhecimento musical teórico eles não tinham nenhuma, mas como aquele pessoal cantava bem. E eles dançavam para lá e para cá, para lá e para cá. Aí entra uma questão da cultura. É cultura deles se movimentar quando cantam. Eles cantaram assim, tecnicamente, vocalmente falando, horrível. Mas cantavam com a alma. Aquilo me inspirou tremendamente. Depois eu fui numa reunião em Londres, na Inglaterra, e vi um coro inglês cantando, um coro lá sabe? Completamente diferente dos nossos irmãos lá de Gana. Mas eles cantaram uma coisa maravilhosa, muito mais erudita, eles cantaram coisas de Buxtehude e tal. Eu achei aquilo maravilhoso também. O que a gente está sentindo falta hoje é de sermos genuínos naquilo que a gente apresenta como louvor a Deus. Muitas vezes a gente usa, inclusive os líderes de louvores, usam exatamente os mesmos chavões. Quando eu vejo uma pessoa lá que vai... porque tem que falar, né? Os cânticos hoje tem que ter muita gente falando. Fala, e às vezes não diz nada que se aproveite, fala exatamente o texto dos hinos e às vezes barbaridades teológicas. Então eles falam, aí depois cantam. E cantam de uma forma que eles próprios não estão entendendo o que estão dizendo. E aquilo não passa nada para a congregação, primeiro porque ninguém entende nada por causa da confusão do barulho. Então, outra vez eu fui à Coreia. Eu fui na igreja do Belikin, na cidade de Suwon, na Coreia, que é talvez uma das maiores igrejas batistas do mundo, tem mais de 70 mil membros hoje. No domingo ele tem um culto às 8, outro culto às 10, outro culto às 11, às 11h30, aí depois eles têm culto às 2, depois tem culto às 7, depois tem culto às 9. São 6, 7 cultos por domingo. Como eu estava lá, e o Belequim também é da Aliança, e eu estava com um grupo de brasileiros, eles me convidaram, o ministro de música, era um colega meu lá do mestrado, que hoje era ministro de música lá. Então ele disse, Donaldo, eu quero que você reja um culto. Eu disse, tá bom, mas o coro não vai estar cantando agora nesse culto agora. Não, é outro coro. Eles tinham 7, 8 coros diferentes em todos os cultos, cada coro maior que o outro. E a orquestra se revezavam também. E eles cantavam exatamente igual. Eu disse, não, mas você ensaia aqui enquanto está tendo outro culto. Depois eu fiz o culto das 10 e os cultos perto de meio-dia.
Então eu regi coro e orquestra. E alguém do nosso grupo, inclusive, pregou. Ele pregava em português, eu traduzia para o inglês, e o pastor Beliquim traduzia para o coreano. Foi uma coisa mais interessante que eu fiz na vida. Nesse dia, eu vi aqueles coreanos cantando de um jeito, e era um grupo jovem. Era um grupo jovem. De um jeito que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eles seguem muito o estilo dos cultos americanos, inclusive a Inod americana, que se faz e que se produz nos Estados Unidos, eles imitam exatamente igual. Mas um espetáculo, eu regi aquele coro, aqueles coreanos cantando, eu quase subo. Me emocionei regendo aquele povo e aquela orquestra deles lá. Aí quando foi no outro culto eu regi de novo, era outra orquestra e outro coro que cantou exatamente igual ao primeiro. Né? Mas, infelizmente, o homem tende, o homem como no sentido genérico, tende a imitar o que é mais fácil e não o que demanda mais trabalho. Né? Então, imitar bengo, 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 bengo o tempo todo, cantar aqueles corinhos que tem 2, 3 frases repetidas ao extremo como se fosse um mantra, é muito mais fácil do que você ensaiar. Aqueles coreanos devem ensaiar demais ao longo da semana para poder estar cantando ali. Aqueles nossos irmãos de Gana devem ensaiar demais na simplicidade deles, mas eles procuram fazer a coisa bem feita. Engraçado que eles são todos uniformizados. Era bem engraçado o uniforme deles, que era cores muito vivas, mas estavam lá cantando, levando a sério o que estavam fazendo. Já aquele coro da Inglaterra, também, de Londres, estava fazendo uma coisa bacana no estilo deles. Por que é que nós aqui no Brasil temos que imitar a coisa mais pobre musicalmente falando? Entendeu? A música, eu digo mais uma vez, a música jovem, ela pode ter um nível lá em cima. Como tinha a música jovem da década de 70 com o Guilherme, com o Dimas, com o Sérgio Leoto, com aquele pessoal todo bacana que a gente conhecia. A música tinha texto, tinha mensagem, era baseada na Bíblia, tinha melodia, harmonia. João Alexandre, que músico espetacular. Vavá também, que músico maravilhoso, que ele faz as músicas dele baseadas nas músicas nordestinas. Ele esteve na nossa igreja um dia desse, um espetáculo de trabalho. Eu tenho até um projeto de orquestrar as músicas dele para a gente fazer um concerto. Né? Vou procurá-lo agora, porque isso começou no final do semestre, mas nós vamos fazer isso. E tantos outros grandes músicos. Mas nós temos também ao outro lado da moeda, que são os animadores de auditório, que escolhem as músicas mais pobres, com vãs repetições, como se Deus fosse surdo, na maior barulho possível. Ainda lá na igreja eu estou tentando fazer com que os nossos jovens façam a coisa direitinho. Tal. Eles procuram eles se reúnem, eles oram, eles estudam música, teoria musical, e estão fazendo um trabalho, estão caminhando para fazer um trabalho cada vez melhor. Mas, infelizmente, por aí afora, falta alguém que dê um aperto na jogada e diga assim, vamos fazer o negócio da forma séria. Então, maestro, nós ficamos aqui agradecidíssimos a sua vinda e essa aula e esses esclarecimentos tão valiosos e tão necessários. Eu pessoalmente agradeço muito, e nós, os outros que curtimos músicas, nós agradecemos muito. Agradecemos a Deus pela sua vida e por essa oportunidade de ter aqui o irmão conosco. Amém. Eu estou honrado, agradeço de coração por essa oportunidade e convido a todos a assistir os nossos concertos, que será noticiado em nas mídias, e assistir às nossas apresentações desse semestre. Muito obrigado a você, Nilberto. Obrigado, Lenoel. Lenoel, muito agradecido. Eu tive um imenso prazer de participar com vocês. Eu sou muito grato a cada um de vocês que está participando. E nós entregamos esse conteúdo para a sua reflexão, meditação, aproveitamento para a vida de um modo geral, e principalmente para o culto que você presta a Deus. Muito grato.